Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos na terceira semana do nosso projeto Releitura. Infelizmente é a nossa penúltima semana e o nosso penúltimo livro, mas hoje eu separei uma tremenda de uma obra pra gente conversar um pouquinho, que é Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Bem, esse livro tem um negócio assim que eu preciso falar antes de qualquer coisa, que é o seguinte: ou as pessoas amam e falam, nossa, é o livro da minha vida, meu Deus, socorro. Ou as pessoas detestam. Isso que eu tô falando dos que leram, né? Se você não leu ainda, você pode descobrir em qual dos dois grupos você se insere. E por que eu tô brincando com isso? Porque Guimarães Rosa é um autor super difícil de ser lido. E não tô falando isso num sentido acadêmico ou qualquer coisa parecida, mas porque a estrutura de escrita do Guimarães Rosa, ela é um pouco atípica, né? Esse livro, por exemplo, ele não tem divisão de capítulos, ele não tem divisão de tópicos, então é como se fosse uma tremenda de uma conversa super profunda que foi datilografada ou digitada, né? Pra gente falar algo do nosso tempo e eu não ser cringe aqui. Mas enfim, eu teria 1000 assuntos para tratar sobre esse livro, porque eu tô no grupo que ama de paixão e que a vida foi mudada por esse livro. Mas eu quero tocar num assunto que é muito a cara do nosso projeto aqui, que é a questão da vida. Nesse livro, gente, o personagem principal é o Riobaldo, é um jagunço, ou seja, é um cara do sertão, um cara que trabalha com terra, com fazenda, com gado. E ele encontra um doutor, né, um cara que é totalmente o oposto dele, não é da fazenda, é da cidade grande, tem uma linguagem totalmente diferente, e eles começam a conversar sobre a vida. Nessa conversa, o Riobaldo ele levanta questões sobre a vida e a morte, sobre o bem e o mal, sobre Deus e o diabo, sobre céu e inferno. E essa conversa ela é tecida a partir de uma linguagem muito característica, mais do Riobaldo do que desse doutor que é o interlocutor aí no livro. Então eu quero pincelar só a questão da vida em si, porque eu acho que é onde a teologia ela tem um encontro mágico com esse livro. Riobaldo ele não é um cara que acredita num Deus que é um Deus demiurgo, é um Deus que é tipo um controlador da nossa vida, como se a gente fosse um fantoche. Riobaldo ele tem uma ideia da vida muito pragmática, sabe? Muito objetiva, muito direta. E todas as elucubrações dele, inclusive a respeito de Deus e do diabo, partem disso, sabe? É muito prático, é tudo muito objetivo e tudo muito direto. Então, muitas vezes a gente vai encontrar a frase, por exemplo, viver é muito perigoso. Porque para ele de fato a vida é isso, a vida é um perigo. Para ele a vida é uma contingência, é algo que a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. E essa ideia que ele tem da vida permeia toda a ideia que ele apresenta sobre Deus, sobre o diabo, sobre o bem, sobre o mal, sobre o céu e sobre o inferno. A gente está passando por um período muito difícil, né? E na teologia evangélica, principalmente, tem um negócio que a gente chama de fatalismo, que é dizer que Deus ele tem o controle de tudo, que ele tem o domínio sobre todas as coisas. E esse livro aqui é uma negação peremptória de todo e qualquer fatalismo. Na boca de Riobaldo, a gente vai encontrar a possibilidade de acreditar no sobrenatural, mas de não dedicar a este sobrenatural toda a responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida e aqui na Terra. Na boca de Riobaldo, a gente vai encontrar uma ideia de Deus que não é controladora, que não interfere diretamente na nossa vida, mas que está presente nesse cotidiano todo bagunçado, nesse cotidiano onde viver é muito perigoso. Então, eu acho isso maravilhoso nesse livro. Eu tenho pouquíssimo tempo para falar desse livro. Eu ficaria dias e muito mais tempo falando sobre ele, mas eu queria ler para vocês, só para finalizar aqui, um trechinho que fala um pouco do que eu disse aqui. Diz assim:
A vida inventa. A gente principia as coisas no não saber porquê. E desde aí perde o poder de continuação. Porque a vida é multirão de todos, por todos remexida e temperada. É isso, gente. Até semana que vem.